Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2024. Taxa de desemprego recua e fica em 7,7% no terceiro trimestre de 2023, parte 2. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,7% no terceiro trimestre do ano, segundo os dados da PNAD contínua divulgados na quarta-feira 22/11 pelo IBGE. Houve um recuo de 0,4 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano, 8%, e queda de 1,0 ponto percentual ante o mesmo período de 2022, 8,7%. Em relação ao segundo trimestre do ano, as taxas de desocupação diminuíram em 3 das 27 UFs do país. São elas: São Paulo, 7,8% para 7,1%, Maranhão, 8,8% para 6,7%, e Acre, 9,3% para 6,2%. Em Roraima, houve crescimento, de 5,1% para 7,6%. Nas outras 23 UFs, as taxas ficaram estáveis. Bahia, 13,3%, Pernambuco, 13,2% e Amapá, 12,6%, tiveram as maiores taxas de desocupação. Enquanto isso, Rondônia, 2,3%, Mato Grosso, 2,4% e Santa Catarina, 3,6%, tiveram as menores. O Sudeste apresentou a maior queda na desocupação. O dado foi de 7,9% para 7,5%. Desta forma, trata-se da região que mais contribuiu para a queda na taxa em nível nacional, com destaque para São Paulo. A taxa de informalidade foi de 39,1% da população ocupada no período. Maranhão, 57,3%, Pará, 57,1% e Amazonas, 55%, tiveram as maiores taxas, enquanto Santa Catarina, 26,8%, Distrito Federal, 30,6%. E São Paulo, 31,3%, tiveram as menores. O rendimento médio real mensal, R$ 2.982, também cresceu. Os dados mostram que o valor apresentou alta tanto em relação ao trimestre anterior, R$ 2.933, quanto ao mesmo trimestre de 2022, R$ 2.862. Em 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou as bases da Previdência Social nas questões 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.